Bom dia, muito bom dia a todos e a todas. Desejamos as boas-vindas a todos os participantes deste webinar comemorativo em alusão ao Dia do Estagiário. Inicialmente pedimos desculpas por este atraso que se deu por conta de pequenos problemas técnicos, mas já está tudo resolvido. Este evento é uma realização do Ministério Público do Estado do Piauí, que o articulou por meio da sua Coordenadoria de Recursos Humanos, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o nosso CEAF. O Dia do Estagiário, comemorado no dia 18 de agosto, foi estabelecido em 1982, com a publicação do Decreto número 87.497. O documento regulamentou a lei existente sobre o estágio, além de estabelecer regras e limites para a atividade. Lotados em procuradorias de justiça, promotorias de justiça e em diversos setores técnicos do Ministério Público do Piauí, os estagiários deste Ministério Público são uma parte muito importante do trabalho do órgão em prol da sociedade, dos direitos coletivos e da cidadania. Comemorar esse dia e exaltar a importância desses colaboradores aprendizes é também uma forma de demonstrar o compromisso com essa etapa que é fundamental para a formação dos futuros profissionais. E para proferir a mensagem de acolhida, passamos agora a palavra à excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, Carmelina Maria Mendes de Moura. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero fazer nossos cumprimentos, cumprimentar a doutora Cleia Cristina, nossa chefe de gabinete e assessora do planejamento estratégico da nossa instituição, cumprimentar a nossa coordenadora de recursos humanos, a Rosângela Santana, cumprimentar o Raimundo Soares, que é o responsável pela seção de estagiários, cumprimentar nosso palestrante, professor Alessandra Mendes. Seja muito bem-vindo, professor, à nossa casa, ao nosso Ministério Público do Estado do Piauí. Cumprimentar todos os que participam, estão presentes aqui conosco, e de uma forma muito especial e carinhosa, cumprimentar cada estagiário, estagiária, que se faz presente aqui nesse momento, que integra a nossa instituição. Essa instituição que tem uma missão tão importante e abençoada, né? Uma missão constitucional de defesa dos direitos individuais e também indisponíveis em prol da sociedade. Na realidade, uma missão, né? Uma missão para a promoção da justiça, da paz, da igualdade, né? Para a defesa dos direitos fundamentais. E dizer que o estagiário, ele é muito importante, cada um de vocês é muito importante para nós, né? Congrega com os demais membros, servidores, todo um corpo, né? Um corpo muito valoroso. Eu costumo dizer que os integrantes da nossa instituição é o nosso maior patrimônio, né? E cada um tem, na sua atividade, uma importância no todo, nesse desenvolvimento da atividade do Ministério Público em prol da nossa sociedade. Dizer que nossa instituição, ela atua e se desenvolve baseado no planejamento estratégico. Inclusive, nós fizemos a adesão, agora em julho, formalmente, ao Mapa Estratégico Nacional, né, do Ministério Público Brasileiro, e é sempre bom a gente lembrar os valores que estão alçados, né, esse desenvolvimento da nossa instituição, que é a resolutividade, a transparência, a produtividade, inovação e cooperação. E para que a gente possa alcançar, né, nesse planejamento estratégico, que ele é 2020 a 2029, a visão, aquilo, né, no futuro que almejamos nossa instituição alcançar, que é o incremento e a realização de políticas públicas e uma resolutividade em prol desta coletividade. E é fundamental, né,
essa atuação, essa participação dos estagiários no nosso cotidiano da nossa instituição, seja na área fim, na área meio, né? E também a gente possa proporcionar esse momento de aprendizado, né, a cada um de vocês, o convívio, né, muitas vezes a instituição é o primeiro ambiente que o estagiário, que o estudante, né, chega para se relacionar, para fazer uma atividade, né, para dar todo esse processo de retorno e troca, né, desse intercâmbio de experiência, de convivência, né, porque também nessa convivência, nessas relações, há também todo um processo de aprendizagem, não é, professor Alessandra? De desenvolvimento do próprio ser humano na sua formação, além do conhecimento, do técnico, mas também uma formação humana, né, de valores, de cooperação, de solidariedade, né, de fraternidade. Então, nós temos também nessa missão Ministério Público também essa proposta do desenvolvimento humano. E dizer que é com muita alegria que nós comemoramos essa data do dia 18 de agosto de 2020, e para nós é motivo de festa estar aqui e celebrar esse momento. É momento realmente de agradecer e de celebrar. Então, com essas palavras iniciais, quero também parabenizar o RH por toda essa iniciativa desse momento, é um momento também de valorização, de reconhecimento de todo esse trabalho, esse engajamento dos nossos estagiários e da importância de vocês no desenvolvimento e no fortalecimento da nossa instituição. Então, parabenizar o RH, na pessoa aqui da nossa coordenadora, Rosângela Santana, parabenizar também nosso CEAF, que apoia e promove também todos esses cursos, esses eventos de capacitação. Então, com essa fala inicial, quero desejar um excelente e exitoso evento. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Procuradora-Geral. Ouviremos agora a senhora Coordenadora da Coordenadoria de Recursos Humanos do MPPI, Rosângela Santana. Só ligar o áudio, Rosângela. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a nossa Procuradora-Geral, doutora Carmelina Moura. Assim, faço os cumprimentos à doutora Cléia, do professor Alessandro, a quem eu já agradeço a prontidão de estar aqui conosco. Muito obrigada, professor. E com todo amor, com todo carinho, eu saúdo todos os estagiários do nosso Ministério Público. Eu costumo dizer que nós somos um corpo humano, assim como a doutora Carmelina já se referiu, então vocês fazem parte dessa instituição, vocês são muito importantes para nós, e assim, a gente tem um olhar muito carinhoso e especial para vocês. Quando eu penso no estagiário, a gente pensa na integração, a integração entre a teoria e a prática, entre o saber e o fazer, né? Eu acho que esse é um dos principais objetivos do estagiário, né? E assim, acho que quase todos nós já fomos estagiários, e como é bom olhar para essa nossa trajetória. Como é bom, né, professor, a gente olhar lá do início e saber que existe um caminho e que com objetivo, com amor, com dedicação, sim, a gente chega lá no topo, sim, a gente chega onde nós queremos chegar. Então, com essas palavras iniciais também, eu gostaria de cumprimentar o Raimundo Neto, que é o coordenador dos estagiários. Infelizmente, por problemas técnicos, ele não pôde entrar na sala, mas está aqui conosco, vem desenvolvendo um trabalho muito próximo. Temos alguns projetos na área dos estagiários, estamos querendo fazer agora, desenvolver um projeto, um intercâmbio entre eles. Nós temos estagiários hoje, não só de direito, nós temos de administração, temos de contabilidade, temos de biblioteca, temos de comunicação, que
Nossa apresentadora já foi nossa estagiária e é com muito carinho que a gente vê ela brilhar aqui hoje. Então, assim, e vários exemplos. Nós temos membros que já foram estagiários e hoje são promotores de justiça. Então, assim, é dizer que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Faça do seu estágio, querido estagiário, uma grande conquista e aprendizado. Então, assim, feliz Dia do Estagiário, foi com muito amor e carinho que preparamos esse momento para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Rosângela. E também agora para dar prosseguimento ao nosso evento, para proferir mais uma mensagem aos nossos participantes deste webinar e também fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje. Nós ouviremos também a chefe de gabinete e assessora de planejamento e gestão do MPPI, promotora Cleia Fernandes. Bom dia, carinhoso a todos os presentes. Gostaria de saudar a nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Carmelina Moura, saudar o professor Alessander, que foi meu colega, né, da faculdade particular, dizer que é uma alegria enorme reencontrá-lo. Saudar a Rosângela, coordenadora de RH, Viviane, representante do CEAF, e saudar de uma forma muito carinhosa todos os estagiários. Saudar a Gabi também, está aqui conosco. E saudar os estagiários nesse dia, parabenizando-os pelo Dia do Estagiário. E quero dizer inicialmente assim, o papel do MP, dessa instituição que vocês hoje integram, conhecem, né? O Ministério Público é a única instituição que está conceituada na Constituição Federal de 88, como uma instituição permanente que recebeu a incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, a Constituição ela já direciona o propósito do Ministério Público Brasileiro, com essa vocação de defesa dos interesses da sociedade. E a proposta da instituição é ser um agente de transformação social. É nesse sentido que o Ministério Público Brasileiro tem trabalhado, o Ministério Público do Piauí, há 128 anos, conectado com esse propósito. A doutora Carmelina falou assim, muito bem dos valores, quais são os valores que unem todos os que participam da instituição. E hoje, sobretudo em período de pandemia, nós estamos sendo muito chamados a olhar para propósito. Quando a gente olha na ótica de planejamento estratégico, nós temos aquelas ferramentas, né? A missão, a visão, os próprios valores, eles são também uma ferramenta de construção das instituições. Porém, executar uma missão, a missão é o que a instituição é hoje, a visão é aquilo que a instituição quer ser no futuro. Sem a noção do propósito, isso fica mecânico, né? Executar um plano frio, concebido ali por metodologia, que é uma metodologia cientificamente validada. O propósito é que coloca a emoção que cada um tem. E o Ministério Público do Piauí, professor Alessander, ele já vem desde 2013 com uma política de gestão de pessoas. Essa política ela é executada por um comitê de saúde e qualidade de vida no trabalho, dentro da estrutura organizacional, especificamente na coordenação de recursos humanos, existe uma divisão de saúde, bem-estar e desenvolvimento humano. E as políticas, elas têm esse foco que a doutora Carmelina colocou, com uma consciência de que o maior patrimônio da instituição são as pessoas. Então, uma gestão com um olhar humanizado, para além dos que integram, também para aqueles que buscam o Ministério Público. E falar em olhar humanizado, né, para as pessoas é cuidar. A palavra assim que define muito é cuidar.
na minha visão, a pandemia ela trouxe o ser humano para o centro da discussão, né? De repente, a economia para tudo, nós vamos ter que olhar para a saúde dos seres humanos, a saúde das pessoas. Então, hoje nós, enquanto humanidade, estamos, ainda que alguns em um nível de evolução maior, né? Tem mais consciência, a gente fica observando isso até nos noticiários, né? Quem está disponível para, de fato, fazer assim, um sacrifício em nome do outro, por exemplo, se eu posso ficar em casa, por que eu vou colocar em risco a vida do outro, né, dentro desse cenário? Então, o ser humano ele está sendo chamado a isso. E aí, nós vimos aqui por nossos estagiários. Eu amo o magistério. Eu adoro, assim, uma profissão realmente que me encanta. É um local, e eu sei que o professor Alessandro, ele tem esse mesmo perfil, é um local onde nós fazemos amizades, né? Nós construímos amizade, nós temos amigos. E em cada local que eu chego, que eu encontro meus ex-alunos, é uma festa, relembrar aqueles tempos, né? E nós, enquanto mestres, temos essa missão de transmitir também para os nossos alunos os valores, né? Aqueles valores que nós recebemos e que nós construímos na nossa história, e os valores da profissão que eles estão almejando. Então, aqui a minha reflexão para os estagiários é muito nesse sentido, que cada um se conecte com o seu propósito. Então, qual é, de fato, o seu propósito enquanto ser humano, enquanto profissional? Qual é o propósito do seu trabalho? Qual a sua obra? Esse foi um tema, inclusive, que nós trabalhamos recentemente no projeto de leitura do CEAF. Eu trouxe a reflexão sobre o Cortella, o livro do Cortella, qual é a sua obra, e é o que eu deixo essa mensagem para os estagiários, no sentido de conectar-se com isso. Qual é a obra que você quer deixar enquanto estagiário para essa profissão, seja na área jurídica, seja na área de administração, de psicologia, e nós temos essa diversidade maravilhosa de estagiários, então, que cada um olhe para isso, o que é hoje. E digo mais, hoje o tempo e o profissional que faz a diferença no futuro é um profissional que sai do conhecimento técnico de sua área. No jurídico, não é isso, professor Alessandro? Você está aí dando um show na temática da mediação. Quando que nós, dentro do curso, daquela grade curricular do direito, nós pensávamos em estudar isso? Né? Veja que nós tivemos 88 a Constituição Federal, mas ainda hoje os ensinos jurídicos estão vinculados aos códigos, aí vamos nós, processo civil 1, né? Então, assim, nós precisamos expandir, e o profissional que nós seremos no futuro vai depender da sua capacidade de expansão. E daí vamos para a área da psicologia, né, da mediação e tantas outras. E o que eu digo aos estagiários é: façam a diferença por onde passar. Como é que se faz a diferença? É muito simples. Faça o melhor que você puder, por mais simples que a tarefa lhe pareça. Veja que o propósito do Ministério Público, e nós temos trabalhado muito isso, às vezes é um ofício que um estagiário vai redigir. É um ofício, é um parecer. Aquilo pode salvar vidas em tempo de pandemia. Então, é uma conexão com um trabalho muito maior, né, de defesa da sociedade, e é assim que o estagiário deve se conectar. E a falta de um parafuso pode parar um carro, não é isso? Não adianta eu ser independente de ser um Fusca ou ser se faltar um parafuso, ele para. Assim também é a família ministerial, ela é formada por cada um dentro da sua singularidade, da sua individualidade, que integram a instituição. E juntos nós fazemos essa instituição forte, que tem lutado muito. E lhe digo, professor Alessandro, a pandemia, nós nunca trabalhamos tanto como durante a pandemia, nessa defesa incansável pela saúde, pela segurança, e nós nos dividimos em áreas, e nós nos organizamos em grupos, novo formato de atuação. E novo normal, nunca mais.
Nunca mais. Nós temos novos tempos, como disse a doutora Carmelina, novas oportunidades de expansão. Então, aquele passado, estava bom aquele passado? Será que estava bom? Todo mundo reclamava, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Ainda vai continuar nessa energia da reclamação? Ou nós vamos olhar para o futuro? Então, o que é dá para um estagiário hoje dominar as técnicas de TI? Está aí o que nós passamos, né, professor? Uma falhazinha na conexão, você demorou a chegar. Então, esse profissional do futuro se conecta com o que é de futuro. Eu que o diga, né? Uma cinquentona lutando aqui para acompanhar essa juventude que é conectada aqui rapidinho, sabe mexer, aprende rápido. Então, que cada estagiário se coloque no novo cenário, protagonize esse novo mundo. Essa é a mensagem. E é uma alegria fazer a apresentação do professor Alexander, né? Ele é bacharel em Direito, com graduação pela União das Escolas Campo Maiorenses, Faculdade São Gabriel, possui licenciatura plena em História pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em Direito Eleitoral, mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor, mediador do Centro de Solução de Conflitos e Cidadania Sejusc, mediador extrajudicial da Faculdade Estácio de Sá, professor de Processo Penal e Mediação, na CESVALE, professor de Processo Penal e Mediação na Estácio de Sá, diretor-presidente do Centro Integrado de Mediação. Então, professor, aqui o currículo, ainda que eu tenha feito de uma forma resumida, o currículo do professor Alexander já o credencia com esse testemunho de alguém que expande o conhecimento, né? Então, ele passeia pela área jurídica, pela história. Eu amo história, professor, amo história. Né? Lá em casa, ainda hoje, eu tenho essa cultura, quando meus sobrinhos estão com dificuldade, quem ensina história sou eu. Ensinei para as minhas filhas também, assim, para se apaixonar e honrar. A história nos conecta com a nossa ancestralidade, com o nosso passado, olhar para o presente, construir o futuro. Então, parabéns por esse currículo, agradeço antecipadamente a sua disponibilidade de estar aqui conosco. E desejo, assim, parabenizo novamente aos estagiários, desejo muito sucesso na carreira, aproveitem cada fase da vida de vocês. Então, se hoje é estagiário, seja o melhor estagiário que o Ministério Público teve, né? Eu tenho esse testemunho enquanto estagiária, eu amava, quase fui para a Defensoria Pública, mas o coração me trouxe aqui para o MP, né? Mas eu estagiei na Defensoria e passei um curto período no Ministério Público, como estagiária. Então, parabenizo aos estagiários e desejo, assim, muito sucesso, muita abundância e prosperidade. Conecte-se com o máximo, não se contentem com mediocridade, né? É o máximo na carreira. Conectou, pode deixar que Deus se encarrega do restante. E aí eu vou trazer, para encerrar, o meu cartãozinho, que está sempre comigo desde o começo do ano. Esse é o segredo nosso, né? Dá para ver? É uma mensagem de Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Façam tudo com amor. O amor é o segredo da nossa existência, o segredo do sucesso. Tá? Então, fica o meu grande abraço a todos e desejo, assim, um evento muito proveitoso. Professor Alexander, seja bem-vindo de coração ao Ministério Público do Piauí. Muito obrigado, doutora Clélia. Fico muito feliz com as suas palavras, muito satisfeito. Você que sabe que leva a minha admiração, eu acompanhei também a sua trajetória e acompanho, né? E fico muito feliz. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que eu tenho visto ao longo de nossa vida não é ajudar aqueles que estão numa situação inferior a você. Isso até nos faz feliz, sabia disso? E vamos ser o mais honesto possível. Quando você está em algum lugar que você vê alguém numa situação pior do que você é até solidário, você estende a mão, você quer dar um abraço, você ajuda em alguma coisa, você se sente bem em ajudar, mas você está numa situação superior. Na verdade, quando você está numa situação inferior
e que a outra pessoa, teoricamente, está numa situação superior, e naquele momento você consegue emanar situações boas, você consegue ser solidário com essa pessoa, você consegue torcer pelo sucesso dessa pessoa, nesse momento, você é uma outra pessoa. Nesse momento, eu posso dizer que você evoluiu. Evoluir significa torcer, acreditar naquelas pessoas que estão superiores a nós, seja no campo hierárquico profissional, seja no campo intelectual, seja no campo da formação familiar, na formação enquanto pessoas. Eu quero exatamente aqui parabenizar a procuradora, a doutora Carmelina, pelo trabalho que ela vem fazendo, pela gentileza que ela vem tratando. Certa vez nós nos encontramos num lugar público, eu ia até lá, pedir para lhe dar um abraço e levar um depoimento de uns alunos meus. E o depoimento, abre aspas, eles disseram, ela é diferente, ela fala com a gente, ela passa pela gente e cumprimenta a gente. É tão bom trabalhar com uma pessoa assim, fecha aspas. Naquele momento, o depoimento daquele estagiário, quando ele presencia eu presenciei esse depoimento, eu vi que, ao longo da caminhada, quando alguém trata bem o estagiário, o porteiro, o motorista, inclusive o governador do estado, e ele trata de uma forma equânime, essa pessoa, no mínimo, tem um coração grandioso. E é por isso que essas pessoas, elas terminam constantemente sendo presenteadas na vida com desafios pela competência, pela capacidade, mas, acima de tudo, os presentes que vêm, na verdade, não são gratuitos, são retribuições pelaquilo que você vem fazendo às outras pessoas. Então, eu quero dizer a Carmelina, eu não vou chamar de procuradora, se a senhora me permite aqui, mas vou chamar a Carmelina, é exatamente assim, que alguns estagiários que eu pude conversar com eles, a ver, é assim que eles torcem pela sua gestão e eles são extremamente felizes pelo fato de a senhora tratá-los como seres humanos incluídos nesse projeto chamado Ministério Público. Quero aqui agradecer as palavras de Rosângela. Rosângela, eu tinha muita vontade de conhecer como é que era essa parte interna, porque ela falando, ela se apresentando, ela é muito doce, ela é muito agradável, a gente tem uma vontade enorme de ouvir ela falar assim o dia todo, então é muito bacana, é muito legal. Então, quero parabenizar você por uma coisa que você tem de sobra e que muita gente se esforça muito em ter, chama-se empatia. Não é fácil ter empatia, mas você tem gratuitamente. Aqui agradecer a Gabriela Sotero, que está aqui fazendo a apresentação, né? E uma apresentação bonita. Pensei até que era uma jornalista aí do Jornal Nacional, né? O próximo Jornal Nacional com Marcelo Magno vai ser Marcelo Magno e Gabriela Sotero. Vai ser os dois lá apresentando. E aqui, agradecer a minha amiga do coração, uma professora que eu tenho um carinho enorme, fui aluno da irmã dela. A irmã dela não é minha amiga, porque os nossos ídolos, a gente não quer que eles sejam os nossos amigos. Você quer que eles fiquem lá e a gente aqui, para não perder essa maestria de dizer assim, sou o ídolo de carteirinha, da professora Vanessa Rios. Aqui levo o abraço Viviane Rios, que é minha amiga, minha companheira e uma professora fantástica, extraordinária, que ao longo da palestra eu vou contar uma cena que aconteceu com Viviane aqui em sala de aula. Então, eu quero dizer a vocês a gratidão de estar aqui. Não teve um só momento do Ministério Público que eu tenha sido convidado, que eu não tenha mudado, na verdade, parte da agenda para estar presente. E eu faço isso, não é porque é só pelo Ministério Público, mas é porque o Ministério Público tem um trabalho tão extraordinário na sociedade, ele tem um trabalho tão fantástico, que todas as pessoas, enquanto cidadão, quando eles têm o dever de auxiliar, e eu estou tratando dever, eu não estou dizendo poder, eu estou tratando dever, é assim que nós devemos nos comportar. Sempre que as trombetas do Ministério Público são atuadas, naquele momento, todo e qualquer cidadão brasileiro, ele tem que levantar-se e seguir adiante, ouvindo,
participando e contribuindo. E por que tudo isso deve acontecer? Porque ele está de frente dos interesses coletivos, meu, seu, estagiário, todos aqueles que estamos aqui. Nós nunca nos sentimos órfãos quando depois da criação do Ministério Público. E muitas vezes o Ministério Público não é bem recebido e até nem poderia ser, porque é o órgão fiscalizador, é o órgão de combate, é o órgão de enfrentamento na defesa dos direitos difusos e, acima de tudo, de cada cidadão brasileiro, piauiense, teresinense. É por isso que todos os convites que o Ministério Público a mim o faz, eu nunca o vejo como um convite, mas eu vejo como uma citação para comparecer o mais rápido possível na forma de poder dizer assim a esse órgão: vai adiante, que esse soldado está aqui, sempre à disposição. Eu também fui estagiário. Eu comecei a minha vida aos 12 anos de idade como estagiário da Caixa Econômica Federal. Inclusive hoje, ninguém pode entrar com 12 anos porque a Constituição não permite. Mas eu fui considerado um dos estagiários mais novos da Caixa. E eu lembro que todo o meu aprendizado, a lidar com pessoas, com gente, com gestão, eu aprendi enquanto estagiário. Ali eu aprendi a lidar com o banco, mas, acima de tudo, atender a dona Vânia, que todos os meses, quando ela ia receber o seu benefício, ela sempre levava alguma coisa para mim, um doce, uma bolacha, um pedaço de bolo, e um dia levou uma galinha. Um dia que ela levou essa galinha, eu não sabia o que fazer com essa galinha. Eu só coloquei a galinha lá no horário, no local de almoço, e foi uma confusão, porque a galinha fez tanta confusão naquele espaço. E eu disse assim, o meu gerente me chamou e disse: Alessandro, tire isso daqui. Eu digo: doutor, então me libere para mim para casa para levar essa galinha. Então, isso são gestos que ao longo da nossa caminhada nós recebemos e nós também repassamos. Ao longo de nossa caminhada, a gente erra, a gente acerta, a gente ri, a gente chora. Eu vi a Cléia dizer agora há pouco, tratando de que todos nós, em tempos pandêmicos, sofremos muito. Olha só, eu estou sentado aqui depois de quase 10 dias ficando em pé, porque eu tive uma dores no cóccix, final da coluna, de tanto ficar sentado ministrando aulas. Ali, como todo cidadão brasileiro, eu sorri, eu chorei, eu fiquei ansioso, eu fiquei angustiado, eu fiquei temeroso por tudo aquilo que estava acontecendo no mundo e no nosso país. Mas eu sempre tive uma certeza, que é a certeza de que nós vamos passar por isso muito maiores do que nós imaginamos. Eu vou aqui subir para que vocês percebam algumas imagens. E a primeira imagem que eu vou tratar para vocês é exatamente o tema do nosso encontro. O tema do nosso encontro chama-se O Recomeçar entre as Incertezas. Especificamente ontem, dia 17 de agosto, a cidade de Teresina abriu exatamente para o comércio. Então, as nossas atividades, quase que por inteiro, voltaram exatamente no dia 17. O próprio Ministério Público, presencialmente, já está fazendo toda uma organização e também retornou exatamente no dia de ontem. Então, a ideia é, nós vamos recomeçar. Mas o que vem adiante? E aí é preciso que a gente faça um resgate. E esse resgate é, o mundo mudou. Ninguém tem dúvida de que, na verdade, esse mundo mudou. O mundo que nós vivenciamos em 2019 não é o mesmo mais em 2020. E, com certeza, não será o mesmo em 2021. As mudanças globais, elas foram tamanhas, não só pela tecnologia, mas pela relação comportamental, pelas angústias sofridas pelo homem. O mundo mudou, mas desse mundo não está distante. Ele não é maior do que o indivíduo. Na verdade, é o indivíduo que é maior que ele. Essa imagem que você está vendo mesmo, não é o mundo que nos coloca em suas mãos, mas somos nós que colocamos o mundo em nossas mãos quando nós decidimos fazer as nossas escolhas. Qual é a sua escolha? Qual é a sua missão? Aí eu queria tratar de um assunto com vocês, eu queria dividir aqui com vocês exatamente esse espaço do qual
a gente ouviu muito essa expressão ao longo dos últimos 100 dias. Estamos em quarentena, use a máscara, vamos fazer um distanciamento de 1,5 metro. Essas palavras, talvez, se nós fôssemos colocar no Google, seriam as palavras mais usadas durante esses 110 dias. Não tenho dúvida nenhuma. Porém, eu quero te fazer aqui um acalentamento. Sabe o que é? Eu quero te dizer que todas essas palavras não foram criadas na atualidade. Essas palavras foram criadas no século XIV, quando estourou uma doença que você está vendo aí chamada de peste negra. A peste negra foi uma doença que ela surgiu com a pulga, a contaminação da pulga do rato. Ela contaminava o ser humano, e o ser humano, uma vez contaminado, ele tinha tosses, febres, calafrios, ele tinha falta de ar e pouco tempo depois ele vinha a óbito. Alguns historiadores chegam a dizer que a peste negra chegou a matar 75 milhões de pessoas. Hilário Franco Júnior e Jacques Le Goff, um dos maiores historiadores sobre a Idade Média, eles afirmam que 1/3 da população europeia morreu com a peste negra. Parece brincadeira, mas quando estourou a peste negra, começou-se a surgir a necessidade da quarentena. As pessoas se isolaram dentro dos seus feudos. Claro que a gente não tinha a globalização da internet, mas todo mundo correu para dentro das suas fazendas e ficaram lá. Dentro das fazendas começou a surgir o distanciamento e as pessoas, principalmente o grupo médico, passaram a usar as máscaras. Era uma máscara que eles colocavam aqui e elas tinham um bico de pato. Então, distanciamento, quarentena, isolamento, uso de máscara, nada disso é novo. Nada disso surgiu no Covid-19. Tudo isso adveio exatamente do século XIV. E vejam só, hoje o Covid já matou mais de 100 mil pessoas, especificamente no Brasil. Mas na peste negra, 75 milhões de pessoas foram abatidas exatamente pela doença. Por que eu estou fazendo essa comparação? Para que você entenda que em um tempo histórico nós passamos por uma situação semelhante e eu estou aqui e você está aí. Significa dizer que nós vencemos exatamente essa batalha da doença, do medo, da angústia, da contaminação e lamentamos todas as pessoas que perderam suas vidas em razão das doenças. Mas eu quero dizer que nós somos muito mais que isso. Todas as vezes que nós estamos em um tempo pandêmico, como é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje, 3 coisas nos contaminam. A primeira delas é a solidariedade. Quando o conflito, quando a pandemia está distante, nós somos solidários. Basta lembrar que quando ela estava lá na China, o que era que a gente fazia? A gente emanava orações, a gente fazia contribuições, a gente dizia tudo, olha, que coisa boa, que eles resistam, que eles não sofram, que eles não morram. Então a gente começou exatamente a viver esse espírito de solidariedade no mundo. Só que quando a pandemia chegou ao Brasil, o segundo sentimento começou a surgir. E o segundo sentimento que surge é o sentimento da culpabilidade. Como ela chegou ao Brasil, eu quero saber quem são os culpados. É o governo? É o Estado? Os municípios? O Distrito Federal? Sou eu, enquanto indivíduo, que não usei a máscara? Sou eu que não fiz o isolamento? Sou eu que não respeitei a quarentena? E quando a pandemia chega ao nosso país, a gente começa a buscar os culpados por ela ter chegado. Só que o passo mais grave é a terceira fase dessa situação. É quando a gente começa o individualismo. O individualismo está exatamente tratando quando a epidemia chegou em Teresina e eu só tenho um respirador e eu tenho 3 pessoas. Então, o que é que você vai dizer? Esse respirador é meu. Aos bem-aventurados financeiramente dizem, eu posso pagar. As pessoas de poder dizem, eu tenho influência e este é meu. Aquelas pessoas que é amigo somente daquele que organiza o respirador diz, vamos pela nossa amizade, eu preciso viver. Eu tenho uma família, eu tenho um emprego, eu tenho um empresa, eu sou estagiário. Eu preciso exatamente sobreviver. Só que o individualismo, ele gera várias consequências. E uma das consequências são os conflitos entre as pessoas, os sentimentos de ódio,
o sentimento de oposição, e esses conflitos individuais terminam gerando o medo no futuro. Durante o momento pandêmico, três sentimentos nos contaminavam individualmente. O medo de pegarmos a doença e morrermos, o medo de termos um ente familiar nosso contaminado e via óbito, e o medo de saber como é que ficariam os nossos empregos. É exatamente essa imagem que você está vendo aí. É esse banco aí. Nós estamos aí sentados, mas a imagem que nós temos é exatamente essa, porque a imagem que nos contamina é a imagem do medo. O medo nos afasta nos impede de podermos caminhar. O medo nos impede de podermos continuar. O medo nos impede de você, como estagiário, simplesmente perceber que você não tem que fazer aquilo que é delegado a você. Isso é a sua obrigação. Você tem que fazer muito mais do que você faz. O estagiário não é temporário. O estagiário é o estar. É o estar dentro de um projeto, dentro do Ministério Público, e que a cada dia, aquilo ali, você não é fora desse projeto, você é parte dele. E você vai ser parte dele enquanto perdurar exatamente a sua missão de estagiário. Estagiário não é emprego, é uma vocação, porque a remuneração quase não tem, ela é muito pequena, a retribuição financeira ela é muito pequena, mas você não entende que é ali onde você está se tornando um mestre de obra para construir exatamente os sonhos da sua vida. É como estagiário que você aprende a colocar cada tijolo um sobre o outro, e sabendo que entre um e o outro você tem que colocar o cimento. É como estagiário quando você entende que é preciso que na construção da sua casa, que vai ser a sua vida, você começa a construir cada passo desse tijolo, e você vai percebendo que esse passo ele é lento, ele é gradativo. E quando a gente trabalha na construção, não esqueça que a construção ela é no sol, ela é na chuva, ela arde, ela dói, as mãos calejam, as mãos ficam todas enrugadas, as mãos sofrem, os pés sofrem, a cabeça sofre, para que ao final você veja um projeto fantástico da construção de uma casa. E essa casa é a sua casa. Como você vai construir essa sua casa, quem define é você. Alguns não colocam o cimento entre os tijolos. Rapidamente as rachaduras começam a acontecer. Quando não, essas rachaduras provocam insistentemente ou no futuro a demolição das próprias casas. Entenda que o estagiário, nesse momento, está aprendendo. Mas ele não tem que aprender somente aquilo que dizem que ele tem que aprender. Ele tem que aprender o todo. Aprendam a olhar para as pessoas que convivem com vocês. Aprendam a enxergar os chefes hierárquicos de vocês. E comece a perceber o que eles fizeram para chegar onde chegaram. Se você falar com Cléia, se você falar com Viviane, com Rosângela, com Carmelina, todas elas, se elas narrarem um pouco de suas histórias, qualquer estagiário que aqui estiver, ele vai chorar. Ele vai dizer assim, além de entregar-lhe os lenços e um copo d'água, ele vai dizer, abrace-me, porque este ombro lhe pertence. Todos nós temos uma vida, uma caminhada, e durante essa caminhada, a gente tem sofrido muito. A gente sofre injustiças, a gente sofre perseguições, a gente sofre inverdades, a gente sofre decepções, a gente sofre porque muitas vezes a gente sonha, acredita, crê, e nem sempre a retribuição daquilo que nós pensamos vem na proporção que nós queremos. Conviver com as pessoas é como diz Bauman, quem na complexidade desse mundo não entender essa complexidade, ele vai sofrer. O pai que não entende a complexidade dos filhos, ele sofre pelos filhos. Quem dentro das relações profissionais de trabalho, você tem aquele chefe que ele chega, te dá bom dia, te cumprimenta, mas tem aquele chefe que ele só olha para você e diz, eu cheguei. E você, a gente tem que entender as pessoas do jeito que elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem. Conviver de forma harmoniosa é permitir que a pessoa que conviva com você seja do jeito que ela é. Se ela tem uma visão pessimista para o mundo, que ela diga esse mundo pessimista dela. Se ela sonha com otimismo, que ela diga. Se ela gosta de abraço, que ela dê. Se ela não gosta, que ela não dê.
A gente tem que entender a outra pessoa que convive conosco nas suas individualidades, descobrindo o que ela gosta, descobrindo o que ela faz. E esses sentimentos pandêmicos de solidariedade, culpabilidade, individualidade, eles têm que se esbarrar exatamente aqui na solidariedade. Porque nós temos que entender que todos nós, uns dependemos uns dos outros. Acordar todos os dias às 6, 6h30, talvez até 5h30, tomar um banho, fazer um café e olhar para os filhos, e olhar para as pessoas que convivem com você, e ver que o tempo está passando, e ver que tudo está correndo. Essa semana, a Viviane, quando falou comigo para fazer o convite com Rosângela, Viviane falou da filha dela. E ao falar da filha dela, ela disse assim: Alessandra, ela já foi agora para a faculdade. Eu estou muito feliz com ela. E eu lembrei da imagem da filha de Viviane quando eu encontrei com ela na faculdade, alguns anos atrás, talvez quase uma década ali atrás. E eu lembro que eu dei um abraço nela, mas eu tive que me agachar, porque talvez ela tivesse ali 5, 6, 7 anos. Então eu tive que me encurvar para abraçá-la. E depois eu vi uma mulher numa imagem que agora eu não preciso mais me encurvar, porque aquela criança cresceu. Daí Viviane olha para a filha e começa a perceber o quanto que a filha cresceu e o quanto que a filha evoluiu. Mas uma coisa Viviane não pode errar. Ela não pode fazer os gostos da filha ou querer que a filha faça os gostos dela. Ela tem que aceitar a filha, permitir que a filha faça suas escolhas. E o que compete a nós é darmos o suporte naquilo que for necessário. O ser humano, ele não precisa de riqueza, ele precisa de abraço. Ele não precisa de herança, ele precisa de estabilidade emocional. Diga a todas as famílias milionárias que os patriarcas faleceram e que depois disso os bens foram entregues aos netos que nunca trabalharam muito para produzir toda aquela riqueza. Em pouco tempo, nem sempre o império continua. Uma das maiores empresas de construção civil do país, recentemente na revista Veja, ele fez um depoimento e disse assim: estou cansado. Um homem que tem mais de 5 bilhões na conta, ele diz que está cansado e está só. O só não é só solidão, porque eu posso estar só e não sentir solidão. Eu posso estar só por uma escolha pessoal. Mas a solidão é quando o teu estar só não te faz tão feliz. Conviver com as pessoas é necessário. Dividir, compartilhar, interagir, aceitar, brigar, sorrir, chorar, tudo isso faz parte da relação dialética da vida. O que a gente tem que fazer é tudo de forma muito natural. Se você vê aqui nessa web, meu nome está lá, o João, e não o Alessandra. Ora, todos os dias eu uso o Teams, todos os dias eu dou aula com o Teams, mas hoje o Teams decidiu dar problema. A gente fez o teste, estava tudo lindo, maravilhoso, mas hoje o Teams deu problema. O João já estava nervoso, tenso, ele estava recebendo uma pressão. Cadê o Alessandro? Ele disse: está aqui comigo, mas não entrou ainda. Então ele disse: você vai entrar aqui pelo link que eu vou criar para você. E criou, e está aí o meu nome, João. E eu muito tranquilo, porque eu disse: eu sei que eu vou entrar, eu sei que vai dar certo. Mas é 9 horas, é 9h05, nós somos refém de um relógio. Você sabe qual é a maior riqueza do mundo? Eu vou te dizer. A maior riqueza do mundo não foi o fogo, não foi a pólvora, não foi a energia, mas a maior riqueza do mundo foi o calendário. É isso mesmo. A maior riqueza do mundo é o calendário, porque o calendário é o único que nos permite, quando nós temos um ano catastrófico, quando nós passamos por todas as adversidades do mundo, o calendário é o único que pode zerar tudo isso e dizer que você pode recomeçar. O calendário é o único capaz de dizer que depois do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, você pode reiniciar, você pode dar um reset. É por isso que muitas pessoas marcam academia, curso de inglês, curso de língua portuguesa, planeja todos os cursos do mundo no início de janeiro, por quê? Porque você deu um reset na sua vida, porque você zerou a sua vida e porque você pode recomeçar. O calendário é tão fantástico, ele é tão extraordinário, que o calendário ele te permite dizer que
que num determinado dia, em 360 dias do ano, um dia só desses é o teu aniversário. Naquele dia o calendário está dizendo às pessoas que gostam de você que parem por alguns minutos nas suas vidas para que liguem para essa pessoa, para que abracem essa pessoa, para que dê um bolo, um chocolate, para que não dê nada, mas somente uma mensagem no WhatsApp dizendo que você é importante para mim. Só o calendário te permite dizer que naquele dia você é a pessoa mais importante do mundo. Então, se alguém quiser dizer para mim, Alessandra, qual é a maior invenção do mundo? Eu vou dizer que foi o calendário. Porque ele me permite dizer que sou importante e porque ele me permite fazer com que eu possa recomeçar todos os dias. Ao longo da minha caminhada, eu errei muito. Errei, acertei, sorri, chorei. Mas de uma coisa eu tenho uma convicção. Eu conheço e começo a compreender qual é a minha missão. Eu fui historiador durante muito tempo, como professor de história, depois fui ser professor de direito, fui ser advogado, fui ser mediador. Depois de quase mais de 4 décadas, eu descobri que tudo isso me converge a um ponto. E esse ponto é o ponto chamado de professor. O professor é esse advogado quando tem que defender os interesses daquele que ele acredita. O professor é esse historiador quando ele busca nos fatos históricos para dizer que em outros momentos passamos por isso, nós vamos superar esse momento. O mediador é aquele que diz, gente, tudo é meio, tudo é um entrelaçar entre os nossos interesses. Por isso que quando eu me tornei mediador, que eu fui fazer mediação no tribunal, que eu vi os conflitos ali, eu disse, aqui é fim, aqui não é o início. E eu olhava para um universo, para o meu lado esquerdo, e eu dizia, tem um mundo, um oceano. Como dizia Fernando Pessoa, ó mar salgado, quantos dos teus sais são lágrimas de Portugal? Por que ele dizia isso? Porque o mar era doce, de tantas pessoas morrerem nas navegações e os entes familiares chorarem, o choro deles salgaram os mares. Claro que Fernando Pessoa está romantizando isso, mas eu quero dizer que quando eu olhei aqui para esse mar, eu vi que existia um monte de pessoas que entram em conflitos constantemente, que brigam constantemente por questões pequenas, por questões simples. Recentemente, dentro do meu grupo da Ordem, a Ordem me chama para uma missão, mas tinha um monte de pessoas que queriam aquela missão. E eu olhei, e um monte de pessoas diziam, eu também quero isso, esse cargo é importante. Eu só olhei para o colega e disse assim, gente, eu tenho tanta aula, se alguém quiser esse cargo por mim, fique à vontade. Porque não são os cargos que definem as pessoas. Porque não são os cargos que dizem se você é ou não bom. Porque você não tem que estar no topo da pirâmide para mostrar o seu trabalho. Você pode estar na condição de estagiário e fazendo a maior revolução que você possa imaginar na vida de muitas pessoas. Entendam que vocês não mexem com processos, vocês não mexem com números, vocês mexem com a vida de pessoas. Por isso a honestidade, a seriedade, o compromisso, o zelo por aquilo que vocês fazem, o Ctrl+C e o Ctrl+V, que isso seja deletado da vida de vocês. Porque cada ser humano merece o devido respeito por aquilo que ele é, pelas suas individualidades, pelas suas capacidades. Nós não podemos tratar porque nós não somos iguais. Não adianta, eu posso até ser parecido com os meus irmãos, mas nós temos vidas e personalidades totalmente diferentes. Se tem uma coisa mais extraordinária no mundo, é o poder da individualidade do ser humano. Somos extremamente individuais, mas somos individuais porque somos únicos. Durante a caminhada, eu aprendi que este momento é o momento de recomeçar. Eu, você, nós voltamos ontem, né? Estamos nessa estrada aí. A imagem é essa. Vamos recomeçar com incertezas, vamos recomeçar por uma estrada que nós não sabemos onde podemos chegar, podemos voltar, a pandemia pode crescer, as empresas podem quebrar, o país pode ter muitos momentos de crise, mas eu preciso recomeçar sempre com a certeza e a convicção de que vou fazer a minha parte, como sempre fiz, da melhor forma possível. Não vou me preocupar com um colega que decidiu não recomeçar. Não vou me preocupar com aquele que já recomeçou há tempos. Eu vou me preocupar com a minha parte, em fazer a minha missão e de levar essa missão a todas as pessoas que estão próximas de mim.
Quando me tornei mediador, eu percebi que ser um mediador lá era fantástico. Fazer as mediações é extraordinário. Mas eu disse que eu precisava entrar nesses mares. Por isso que me lancei palestrando. De 2017 para cá, já foram mais de 300 palestras. Palestras que às vezes uma de manhã, outra à tarde, outra à noite, uma a 300 quilômetros, outra a 1.200 quilômetros. Às vezes muitas pagas, muitas gratuitas, e tem muito engraçado, porque a gente tem um instituto e a gente tem que manter o instituto. E de repente uma pessoa nos convidava para uma palestra, a gente cobrava um valor X, e a pessoa dizia, eu não posso pagar, era mais ou menos assim. Quanto que é mais ou menos, só um exemplo aí, 5 mil. Ah, mas a gente não pode, a gente não tem dinheiro. Ah, então deixa 2.500. Não, mas é porque a gente não tem dinheiro nenhum, tá? Então 1.000 aí, porque tem que pagar as despesas. Ou eu queria tanto, mas assim, não tem orçamento. Eu digo, gente, a gente está indo para aí naquele dia e hora marcada. E os meninos lá do Instituto dizem assim, sim, e aí, como é que nós vamos sobreviver? Eu sei a ansiedade deles, o nervosismo deles, a necessidade deles, mas tudo vai se encaixando, tudo vai dando certo. Uma pessoa ajuda a outra, uma palestra ajuda a outra, uma palestra cobre a outra, e a gente vai caminhando nesse recomeço. E uma coisa eu não tenho dúvida nenhuma, e eu não tenho uma bola de cristal para saber onde vou chegar. E você também não. Mas uma coisa é certa, nós vamos chegar e nós vamos recomeçar da melhor forma possível. Porque esse recomeço, ele é necessário. E ninguém vai soltar a mão de ninguém. Talvez você já deva ter ouvido essa frase. Ninguém solta a mão de ninguém. Os homens medievais, no século IV, século V, eles não cumprimentavam as mãos assim. Eles cumprimentavam do jeito que você está vendo. Porque esse cumprimentar aí é o toque do pulso, é o toque do aperto, é o toque do que eu sinto, o que bate e onde estão as batidas do teu coração. Eu sei que isso pode ser um pouco de romantismo, as pessoas dizerem, Alessandra, você está sempre alegre, você está sempre assim. Não, eu me zango, eu me chateio, eu brigo, porque eu tenho que ser quem eu sou. Eu não posso criar uma figura fictícia de que, na verdade, não é. Um dia você pode ter vontade de pegar todos esses livros, todos esses papéis, jogar para cima, mas outro dia você vai encolher novamente. Um dia você quer chorar e outro dia você quer caminhar. Um dia você não quer nada, a não ser um colo de alguém que possa vir a te abraçar. A vida é assim. Não existe a eterna felicidade e a eterna linearidade das relações de sobrevivência humana. A vida não é uma linha reta. A vida ela é ondulada. Um dia você está em cima, outro dia você está embaixo. Mas isso faz parte da nossa convivência. Isso faz parte da nossa vivência. E é por isso que eu quero dizer a vocês que 3 palavras elas são importantes nesse momento. Para superar esse momento de crise, vamos encaixar esse quebra-cabeça no lugar de crise e falar de crises. Vamos falar de soluções. E as soluções para essa situação, elas passam por 3 coisas. A primeira, solidariedade. Ninguém chegará a lugar algum se você não ajudar o colega. Ninguém chegará a espaço algum se dentro do teu setor, do Ministério Público, se você perceber que você está trabalhando e a colega está abarrotada de trabalho, talvez você seja até mais hábil, mais ágil no movimento tecnológico, mas se você terminou, é a hora de você ir lá e se solidarizar com ela. Solidarizar não quer dizer que depois ela vai ter que retribuir. Solidarizar é uma via de mão única. Deixa ir. E dela, deixa ir para outra pessoa e a outra pessoa. Porque se na verdade eu fizer algo para depois receber, isso não é solidariedade. Isso é retribuição. E nós vamos vencer a crise não somente com retribuição, mas com a solidariedade. Empatia foi o que eu usei agora há pouco com Rosângela. Empatia foi a pessoa estar falando e você poxa, passaria a manhã toda aqui ouvindo ela. A calma, a mansidão, o respeito na comunicação com as pessoas. Agora, tudo isso não pode fugir de qualidade, eficiência. Se o meu horário é às 7, não é para chegar às 7h30. Se o meu horário é às 9, por que eu vou chegar às 10h20? Cumprir o horário não quer dizer que nós somos máquinas, como dizia Charles Chaplin, mas é necessário para dizer que sempre tem alguém te esperando naquele horário aprazado. Alguém depende de você, o sistema depende de você. O fato de você ser estagiário não quer dizer que você
é uma pessoa dentro dessa organização que é descartável. Você pode ser um estagiário e fazer toda a diferença dentro do Ministério Público. E quando você sair, nada impede que você volte, como servidor, como técnico, como analista, como promotor, como depois um próprio procurador. Não importa como é que você vai voltar, mas se você voltar, esta casa vai estar sempre de braços abertos, quando o tempo que você esteve, você contribuiu com a sua missão. Quando você voltar, as pessoas vão lembrar de você por tudo aquilo que você fez enquanto estava. As pessoas vão lembrar do quanto foi importante quando você esteve presente. E o sinal para isso é quando você foi embora. Se você foi embora e ninguém te deu um abraço, ninguém dizer, vai, a casa está aberta, é porque alguma coisa errada aconteceu. A vida, ela é construída com passos lentos, gradativos. Ninguém constrói uma vida da noite para o dia. É por isso que a vida, ela representa uma caminhada. Eu quero dizer a você que nesse momento nós chegamos a 211.850.554 pessoas. É essa imagem aí. Esse é o Brasil. Quando você vê 211 milhões de pessoas, e aí você diz, meu Deus, eu sou uma só pessoa, então se eu fizer alguma coisa errada, ninguém vai ver. Se eu não fizer nada, também ninguém vai ver. Daí o que eu começo a perceber é que, sei lá, eu acho que eu vou fazer um monte de coisa que ninguém está nem aí. Mas está. Tudo isso é o que a gente chama de sistema. Todos nós estamos conectados. E tudo que nós fazemos, afetamos sempre alguém. A mim, a você, ou qualquer pessoa que esteja próximo. Você afeta os seus amores, os seus familiares, seus irmãos, seus pais, que afetam os empregos, que afetam o sistema, que afetam um conjunto de instituições, que afetam o país. Não importa o tamanho da catástrofe que veio com essa pandemia. O que importa é sabermos que estamos de pé, de prontidão para recomeçar. E vamos recomeçar com uma das coisas que eu acho mais fantástica. Eu recentemente fui fazer um teste, eu estou gravando uma palestra, e aí eu fui fazer um teste no local. Só que eu estava de boné, estava de bermuda, porque tinha saído lá da fisioterapia, e eu estava de máscara e com óculos escuros. Praticamente impossível de ser reconhecido. Só que quando eu cheguei para fazer o teste, cumprimentei todo mundo no estúdio e ninguém sabia quem era. Mas eu olhei aqui para um quadro que estava, a semelhança que está aqui, eu abri os braços, e quando eu abri os braços, que eu abri os meus braços aqui, quando eu abri os braços, todo mundo que estava lá disse assim, é o doutor Alessandro, é o professor Alessandro. Ah, eu não sabia que era você. E aí eu tirei o óculos, porque eu fiquei impressionado. Eu disse, como foi que você me reconheceu? Ela disse, quando você abriu os braços. E aí eu percebi o quanto que essa imagem, desculpa, terminou puxando aqui, o quanto que essa imagem, ela é importante para mim. Essa imagem foi tirada num dia que eu decidi caminhar esse país todinho palestrando. Daí, essa imagem significa dizer que nós somos. Se você fizer um cálculo do tamanho que você é, de uma mão à outra, você é da cabeça aos pés. Eu nunca imaginei que essa foto fosse tão relevante para mim, porque essa foto significa estou te acolhendo, eu preciso do teu abraço. E nesses tempos pandêmicos, uma coisa que a gente não está tendo é exatamente isso. Eu nunca pensei que os meus amigos, os meus colegas, eu nunca imaginei que as pessoas que conviviam comigo, elas fossem tão importantes. Quando esse tempo pandêmico passar, uma coisa eu posso ter certeza, e nós pudermos cumprimentar, eu vou abraçar todo mundo que estiver no meio da rua. Eu vou abraçar todo mundo que andar aí, todas as pessoas. Meu amigo, gente, um frentista, num posto de combustível, quando eu for abastecer, eu vou dizer, amigo, você pode descer e me dar um abraço? Ele vai pensar que eu estou doido, ele vai pensar que eu estou com algum problema. Não tem problema isso, não. Não tem problema. Quantos loucos não tem por aí? Agora, o que você tem que ter a certeza é da sua missão, como estagiário, como cidadão, e o quanto que você pode contribuir
para construir, tijolo por tijolo, essa coisa chamada de habitação, que vai ser a tua casa. Em tempos de incertezas, medos e angústias, uma coisa nós não vamos deixar de ter: a vontade de recomeçar. Eu quero agradecer do fundo do coração estar aqui, servindo ao Ministério Público, falando a vocês, estagiários, e dizer a vocês que há 3 décadas atrás, como estagiário, eu ficava pensando: o que vai ser o futuro da minha vida? O que eu vou ter ao longo dessa minha vida? O que eu vou ter? Eu vou ter casa, apartamento, sítio. Algumas coisas eu até consegui, mas eu quero dizer que a questão material ela é relevante, importante, mas não é o que nos faz feliz. O que nos faz feliz são outras coisas que a questão material não pode dar. Mas o que faz feliz é quando você doa parte daquilo que você tem às pessoas que convivem com você, de forma fraterna, de forma verdadeira e de forma amorosa. Então, encerro a minha palestra exatamente com essa imagem aqui, e dizendo a você que você sinta essa imagem e sinta-se abraçado. É assim que eu quero desejar a você. Agradecer a doutora Carmelina, agradecer Rosângela, agradecer Cleia, agradecer Gabriela e agradecer Viviane pelo convite, pela gentileza, pelo compartilhamento. Porque quem divide, divide e quebra, mas quem compartilha, soma. Por isso, nós não estamos dividindo conhecimento, nós estamos compartilhando conhecimento. Grande abraço a vocês e me despeço, dando esse abraço aí, que agora, se já era como é que a gente diz, um símbolo, né, vai ficar muito mais agora, exatamente esse abraço, assim. Sintam-se todos vocês abraçados e que vocês possam revolucionar o Ministério Público, esta cidade e este país. Grande abraço a vocês. Nossos agradecimentos ao professor Alessander Mendes. Muito obrigada, professor, por nos abrilhantar com palavras tão enriquecedoras neste webinar comemorativo do Dia do Estagiário. Agora eu quero passar a palavra a Viviane Magalhães, ela que, representando o CEAF, vai também dar uma palavra aos nossos estagiários. Bom dia a todos. Eu queria, de forma especial, parabenizar todos os estagiários do Ministério Público. Fico feliz do professor Alexander, do meu grande amigo Alexander, ter aceito o convite, porque é sempre tão bom lhe ouvir, Alexander. E suas palavras são sempre palavras de incentivo e de entusiasmo. Então, que bom que os nossos estagiários puderam ouvir essas suas palavras de incentivo e de entusiasmo nessa manhã. Agradeço você ter mais uma vez aceito o convite para estar com a gente. Quero dizer a você que a nossa amizade sempre foi uma parte muito especial da minha vida e sempre vou agradecer muito por essa amizade. Então, o meu sentimento é de gratidão. Um abraço carinhoso a você e minha gratidão por você ter aceito, né, estar com a gente mais uma vez e para vir falar de modo especial aos nossos estagiários. Um grande abraço. Eu agradeço. Muito obrigada, Viviane. Para encerrar, portanto, o nosso evento, gostaria também de agradecer a todo o público que esteve aqui conosco, os estagiários do Ministério Público do Piauí. Eu, que um dia também fui estagiária desta casa, me sinto muito feliz por estar aqui mais uma vez ouvindo as palavras do professor Alessander. Gostaria, então, de passar, portanto, a palavra à coordenadora de Recursos Humanos do MPPI, Rosângela Santana.
Rosângela, liga o áudio, por gentileza, acho que está desligado. Pronto. Pronto, obrigada, Gabriele. Professor, eu estou deixando aqui o abraço da doutora Carmelina e da doutora Cléia, tiveram que se ausentar por outra razão, por outro compromisso. Doutora Carmelina deixou a palavra gratidão para o senhor. Tá? Gratidão por essa parceria, como o senhor a chamou de Carmelina, e assim ela chamou de Alessandra, uma parceria. Doutora Cléia disse, faça tudo com amor, e o senhor fez tudo com tanto amor, professor, transbordava amor nas suas palavras, e eu volto para o senhor. Eu passaria o dia inteiro lhe ouvindo, tá? Esse abraço, ele também é seu, tá? Quando tivermos a oportunidade. E o senhor falou de recomeçar, e todos os dias nós temos essa oportunidade de recomeçar. Todo dia o Criador nos dá esse dia, essa oportunidade. A noite sempre passa e o dia sempre começa, sempre existe um sol. E aí eu trouxe aqui, só para encerrar, um trechinho do Almissat, quando ele fala que penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. E é isso, professor, ser humano. Ser apenas ser humano, como diz a professora Lúcia Helena Galvão, né? É o nosso grande desafio. E como o senhor nos trouxe, tem dia que estamos bem, tem dia que não estamos não tão bem, e faz parte da vida. Faz parte do aprendizado esse recomeçar todo dia, todas as horas que for necessário, e errar, que bom que nós erramos, porque é através do erro que nós crescemos, que nós nos damos a oportunidade de olhar e, opa, deixa eu seguir, voltar para a minha estrada. Então, é com esse desejo, com esse agradecimento profundo, sabe, de uma alma que vê outra alma, porque a minha alma reconheceu no Senhor uma outra alma, assim, de gentileza, de gratidão, de bondade. Então, somos muito gratas. Hoje, nós realmente tivemos um grande dia. E agradecer ao Raimundo, que sem ele, o nosso coordenador, não pôde estar aqui por problemas técnicos, mas está nos escutando. Raimundo tem feito um trabalho maravilhoso à frente da seção dos estagiários. Nós temos essa visão de pessoas. Os estagiários fazem parte, eles são uma parte muito importante. Como a doutora Cléia bem colocou, façam o melhor, sejam o melhor, porque tudo está conectado a um propósito. Muito obrigada e fiquem todos com a proteção do Criador. Muito obrigada. E assim a gente encerra o nosso evento. Muito obrigada, Rosângela. Mais uma vez, obrigada ao professor Alessander, a todos que nos acompanharam. Desejamos um excelente dia a todos. Obrigada.